Bom, gente, eu falei sobre polarização, que quem fala que o Brasil deve acabar com a polarização, Lula, Bolsonaro, mesmo com Bolsonaro fora do jogo, fora mesmo, soldado abatido, tá? Não defende a despolarização para a união nacional, para o desenvolvimento do país. Não, quer só libertar o Bolsonaro e pronto. Gente, aí não dá, né? Ailton Ferreiras, boa tarde, tudo bom? Então, a começar, gente, eu vou fazer uma análise aqui, a começar dentro do petismo lulista, Fernando Haddad não saber a diferença entre PPP e o estatismo capitalista chinês. Chamar de PPP, parceria público-privada, as empresas, o sistema, como o que o Estado chinês lida com as empresas, né, privadas, dando total apoio estatal, nem se compara com o sistema privatista brasileiro. Como que um Haddad, um Fernando Haddad, ministro, prefeito, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro em várias gestões do governo petista, né? Ele visitou a China várias vezes. Como tem uma colega de partido, como Dilma Rousseff, presidenta do BRICS, do banco do BRICS. Como que um Fernando Haddad comete um deslize desses, gente? Para mim, isso não, é imperdoável, tá? Não entender, não ter um mínimo conhecimento de China que a gente tem aqui, ó, assistindo podcast no YouTube, tá? É assim, não dá para entender. Simplesmente não dá para entender, tá? Um deslize que compromete o planejamento nacional. As privatizações brasileiras, de forma alguma, podem ser comparadas com a participação estatal chinesa, que são realmente isso, participações estatais. O controle do Estado sobre as empresas, sobre o empreendedorismo privado. Aqui no Brasil, o Estado quer se livrar da empresa estatal, quer se desincumbir, porque tem aquela filosofia neoliberal que o Estado é burocrata, pesado e corrupto, que a iniciativa privada tem mais recursos, riqueza, né? Capaz de atrair investimentos privados e tem lisura. Assim, achar que órgãos controladores vão dar conta de impedir a bandidagem da iniciativa privada, tá? Da bandidagem que existe, é inerente na iniciativa privada. É inerente, gente. É inerente. A gente vê como todas as privatizações, empresas privatizadas, acabam se contaminando ainda mais ou totalmente pela corrupção. Pelo modo, como que se diz assim, pelo modo nefasto da corrupção, da bandidagem, a ponto de se pensar, vamos trazer de volta a empresa estatal para o controle do Estado, que é o caso das elétricas, da Eletrobras, da Enel, né? E que agora, daqui a pouco, as águas, né? As companhias das águas, as companhias de metrô, se pensa, não, vamos trazer de volta, não funcionou. E aí você tem o Fernando Haddad insistindo nisso, que a China faz uma PPP. Olha, a China fala com uma tranquilidade. Não dá, gente. Desconhecimento não pode ser perdoado. E o Fernando Haddad não quis saber. Porque oportunidade ele teve. Ele visitou, ele foi lá, ele conhece, ele conversa com os chineses. O Fernando Haddad negocia com os chineses. Como que ele entra numa conversa com os chineses, com o governo chinês, com as empresas chinesas, sem conhecer o sistema chinês? Né? Não dá para perdoar. Não dá para... Né? Não tem como. Então... A privatização é uma desincumbência do Estado, tá? Até os milionários admitem que os governos são os maiores investidores nas empresas privadas.
Olha o Eike Batista, o famoso ex-bilionário das empresas X, da época do Collor, da época do... Como é que é aquele outro presidente que... Tá? Aquele outro presidente ficou no lugar do... Ai, fica fugindo aqui, tá? Até ele diz isso, aonde que a iniciativa privada funciona sozinha, sem o Estado, sem o investimento pesado do Estado, sem recursos do Estado. Toda hora a empresa privada está fornecendo, está trabalhando, está pegando dinheiro do Estado. É um absurdo falar isso, é uma ilusão, é uma mentira. Neoliberalmente, dizendo que o Estado é o cavalo do capitalismo, o Estado. É o cavalo, a vaca, é o carro, é o caminhão da iniciativa privada, do capitalismo, o Estado. Né? O Eike Batista fala em vários podcasts por aí, né? O Estado é o produtor da moeda, quem dá lastro monetário é ele o mais rico. Nenhum milionário é mais rico que o Estado. As empresas se abastecem no Estado e não o contrário. Mesmo com bancos privados, é o Estado, como o Federal Reserve, é o Estado que municia e abastece os bancos privados. Quem socorre os bancos diante das crises? Sempre o Estado. O Elias Jabbour explicou que as empresas chinesas estão num processo de tomada pelo Estado de todas as principais empresas, né, da China. Todas as principais empresas chinesas têm um membro do Partido Comunista Chinês na mesa diretora. Os membros do partido estão se tornando CEOs. O Elias Jabbour falou isso aí. Em resumo, as PPPs brasileiras querem o Estado se desincumbindo, mas tendo o Estado ao lado para pagar as contas. É isso que é a privatização brasileira. O Estado paga toda a totalidade, a maioria, a conta pesada das empresas privatizadas. Quando o Estado fala assim, eu não vou pagar mais, a empresa quebra. Tá? É simplesmente isso. A PPP chinesa, a parceria público-privada chinesa, é o Estado tomando o lugar da iniciativa privada em todos os negócios estratégicos e diferente do Estado. Tá bom? É isso que eu tinha para falar do Haddad lá, tá? Gente, aproveitando que tem pouca gente na sala aí, eu queria agradecer, né, quem contribui aqui para o capetinha10k@gmail.com enviando o Crucipix aqui para o nosso canal. A chave é capetinha10k@gmail.com e com o seu Pix ele financia. Ele que nos monetiza para fazer vídeo, para fazer as lives, né? E depois a gente publica, coloca teu nome como colaborador nos vídeos que são publicados no Instagram, no YouTube e no TikTok, tá bom? Qualquer valor que você enviar nos ajuda muito aqui na chave capetinha10k@gmail.com. 66 centavos, 6 centavos, R$6,66, tá bom? Então, se você não quiser ter o nome, quer ajudar, mas não quiser que eu ponha teu nome, você coloca um centavo. Então, por exemplo, 61 centavos, tá bom? Ou R$6,01. Aí eu só coloco as iniciais. Então, gente, olha, quem ajuda o Capetinha aqui, ó. Rogério Martins, muito obrigado. Sara Ellen Lisboa Duarte, muito obrigado. Luiz Henrique Gonçalves, querido amigo, muito obrigado. João Bosco Pereira Feitosa, muito obrigado. Ricardo Bezubica, meu querido amigo, muito obrigado. Dan Costa Machado Pinheiro, muito obrigado. Lucas Bersano de Mateus, muito obrigado. Lucas Bersano de Mateu. A GP, minha querida amiga arquiteta, muito obrigado. Samuel Fernando Schroeder, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Esse pessoal que enviou a chave Crucipix aqui para o capetinha10k@gmail.com. Vocês perceberam que uma pessoa mandou um Crucipix e colocou uns centavos. Eu falei só GP. Ela pediu um sigilo pro nome dela, entendeu? É assim que funciona. Aí no dia seguinte que eu faço o vídeo, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, né? Eu coloco no finzinho o teu nome lá como colaborador do canal, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, gente, vamos continuando aqui. Vamos continuando. E se você manda agora o Crucipix, entra a notificação aqui na tela
e aí na hora já aparece agora aqui o seu nominho, ele baixa aqui a notificação da minha conta corrente, né, do conta do Jorge Miyashiro, do Banco do Brasil. Aí abaixa aqui a notificação e você já fica eternizado no vídeo da live que é publicado no YouTube. Esse vídeo aqui está sendo gravado e eu vou colocar lá no YouTube. Pode ir lá ver, lá no meio do vídeo aparece assim, desce assim a janelinha aqui, bem no cantinho aqui em cima, aqui, o nome da pessoa colaborando com o Crucifix no meio da live, né? E aí eu agradeço, tal, aponto e fica ali aparecendo o teu nominho. Tá bom? Então, se você quer sigilo, é bom não mandar agora, é bom mandar depois da live, senão aparece aqui. Gente, quero falar de terras raras, tá? Quero falar muito sério sobre as terras raras. Bom, vamos entender. São vários metais extraídos na areia das terras raras, tá? No barro, na terra rara, são vários metais que saem dessas terras raras, tá? Os principais são o lantânio e o térbio. Das terras raras se extrai, por exemplo, o wolfrânio. São vários metais que são retirados das terras raras. Terras raras é uma areia, gente, é um barro, assim, uma pedra, assim. E você, às vezes, você passa por cima e nem percebe, nem sabe que é uma terra rara, tá? E, por exemplo, o tungstênio, o chamado wolfrânio, é extraído de terras raras, tá? Tem areia que tem areia que não tem. Bom, em cada processo de extração e refino, se extrai o metal que mais interessa. Então, você faz um tipo de refino, você tira o tungstênio. Você faz por exemplo, um banho de ácido, você tira o lantânio e o térbio. Tá? Quanto mais puro a extração, né? Quanto mais puro for o lantânio, melhor. Né? Então, o refino é você deixar o produto, o metal final, com o menor número, a menor quantidade de resíduo. Tá? Essa é a industrialização do refino altamente poluente, porque é necessário química pesada, como acabei de falar, né? Aplicação de ácidos. E o descarte dessas substâncias, o refúgio, é muito preocupante, né, para o meio ambiente. Ele fica lá do lado da usina de refino e tá lá, fica contaminando, acaba com o solo, né? Então a produção de metais das terras raras é uma preocupação muito importante, tá? O que levanta uma questão, né? Visto que as terras raras são importantes para a fabricação dos motores de ímãs permanentes, usadas em turbinas eólicas, motores de carros elétricos e os novos caças F-35, a nova geração do Sukhoi russo e J-10 em diante, né? A geração de caças chineses, que são motores elétricos. Não são a querosene como os antigos caças militares, né? Até aí 1990, até agora 2000 e pouco, né? Esses motores elétricos de ímãs permanentes têm a intenção de substituir os motores a combustão. Mas para fazer esses motores, né, que tipo assim vai diminuir a poluição por petróleo, né, por hidrocarbonetos. Mas aí para fazer o motor você tem um outro tipo de poluição. Então, mesmo o carro elétrico, ele não é isento, não é poluição zero, tá? Então, olha aí, coisa para se pensar. Atualmente, somente a China tem capacidade plena de refino e produção dos metais obtidos das terras raras. A China tem as maiores jazidas no sul do país, né, no sul da China, e o domínio industrial da produção do lantânio e do térbio, importantes para a fabricação dos ímãs permanentes. O que é ímã permanente? Você já viu no motor? O cilindro magnético ao redor do eixo que gira né, que vai acionar o motor é o ímã permanente. Tá? São ímãs cilíndricos dentro do motor que duram cerca de 20 anos. Você não troca esses ímãs, eles não são trocados. Tá? Por isso que diz motor de ímã permanente, acostumem. Veículo elétrico é
poluente do mesmo jeito então. Chiluva.art, um abraço. Pede pro Elon Musk refinar a lua. Hahaha. Garcia. Pois é, gente, o motor, a produção do motor é extremamente poluente. Né? Extremamente poluente, porque polui mesmo. Assim, você vai usar ácido, tá? É altamente poluente, sim. Os locais onde é refinado os motores na China, tá tudo, sabe, tudo destruído. Por isso que a única fábrica de refino de terras raras em Araxá, em Minas Gerais, os Estados Unidos não quer essa fábrica lá nos Estados Unidos. Deixa poluir Araxá, na fronteira de Minas Gerais com São Paulo, né? E o que é uma usina de terras raras? O Japão, ele queria sair da depender. O Japão é um dos melhores construtores de motores elétricos atualmente, tá? E motores de ímã permanentes. Ele queria sair da dependência chinesa, né? Uma série de problemas, né? A China joga na cara que Japão é um criminoso de guerra que não pagou pelos seus crimes, né? E o Japão não admite, tá? E o Japão depende das terras raras chinesas, mas não consegue se livrar. Uma usina de terras raras começou a extrair metais, produzir metal e térbio na Austrália, mas ainda está no começo e a previsão da capacidade plena é 2030. Olha só, gente, né? Na corrida para tentar acelerar o processo de guerra contra a China, o Ocidente não consegue cortar a dependência industrial com a China, né? Então, hoje é impossível. Fala, Denise, querida, um beijo. Professora Denise de Girardon, um beijo, querida, né? Então, o Ocidente não pode declarar a guerra contra a China, porque ainda depende, olha, de coisas importantes. Terras raras, lantânio e térbio, não pode. A China é a única capaz de produzir lantânio e térbio industrial para superímãs ou ímãs permanentes para motores elétricos que vão nos jatos, nos F-35 dos Estados Unidos. Né? Não pode ir até nos outros jatos modernos, aí, nos motores normais, a combustão, a querosene. Bom, e o Brasil ainda tentando despolarizar, né? Nessa tranquilidade toda, nessa maciota toda. Por que eu falo isso? Agora mesmo, né, tem o diplomata Mauro Vieira, tá lá conversando, ou já conversou com o Marco Rubio. Nós vamos saber hoje à noite nos noticiários o que aconteceu. Talvez um dos assuntos nem seja Bolsonaro, para a angústia do Eduardo, filho dele, que está em Washington, ou estava. Talvez, e você quando vir esse vídeo aqui, vídeo gravado, já saberá o assunto, seja Estados Unidos quer terras raras do Brasil, tá? O Brasil vai ser fornecedor para os Estados Unidos de terras raras contendo lantânio e térbio, para não depender da China. O que o Brasil dirá, o que o Brasil disse, o que o Brasil poderá dizer para Marco Rubio, o que Mauro Vieira poderá dizer ou disse para Marco Rubio. Dirá assim, ó, pode pegar. Mas pegar o quê? Brasil talvez tenha a segunda maior jazida de terras raras, se não a maior. Você acaba de entrar aqui, apareceu aqui na notificação. Denise Girardon acaba de doar aqui. O capetinha10k@gmail.com. Obrigado, querida. Obrigado, professora. Valeu. Um beijo. Bom, mas e daí? E daí que tenha a segunda maior reserva? E daí isso, a segunda maior reserva... A segunda maior jazida prospectada. Pode ter mais, tá? Tentar a Ucrânia, a Groenlândia, agora nós. Sim, tem. Samuel treinador, tem lá, tá? Bom, mas e daí? Pode ter na Ucrânia, pode ter na Groenlândia, mas o que adianta? Só a extração, gente. Não é nada, é areia. Terra rara é areia de construção. Vale quanto areia de construção? Vale quanto você pegar areia de construção para você, 1 tonelada de terra rara que você extrai,
você refina, dá tipo 1 quilo de lantânio, por exemplo, de tungstênio. É uma coisa assim, tá? Você tira uma montanha para tirar lá 10 quilos, para tirar 1 tonelada de metal raro, tá? Então, o que adianta? O Brasil não tem conhecimento para mandar, eu vou te mandar 1 quilo de lantânio. Não tem, não consegue fazer isso, tá? Já falei aqui, né? A usina de Araxá, que pertence aos Estados Unidos, que extrai e polui a cidade mineira. Isso interessa para os Estados Unidos. O Brasil não sabe refinar lantânio e térbio. As universidades estão estudando. O Ministério da Ciência e Tecnologia fica roendo pelas beiradas, cria uma comissão com a CNPq, cria um grupo de trabalho na USP, manda uma verba para edital na Universidade do Amazonas e fica nisso. Produz uma massa de papel impresso que é uma beleza, mas não é capaz de produzir 1 grama de térbio, de lantânio, de tungstênio, tá? Produz assim... Gente, você pesquisa, olha aí, faz uma busca, você acessa esse material, parte desse material pelo menos, na internet. Está lá disponível as pesquisas das universidades. Sabe, 1 tonelada de conhecimento que não dá um micron de terra rara, de lantânio, de térbio para fazer um ímã. Tá? O que tinha que fazer, gente, na minha opinião? Tá? Documentos e documentos que servem para quê? Tá? Para que servem todos esses documentos, esses resultados de pesquisa? Que isso para mim é morder pela beirada. Não ir direto ao ponto. Fica mordendo o prato, não morde a comida, não come a comida. Fica lá roendo o prato e não come a comida. Tá? Como é que faz para pegar na massa? Ou pelo menos como faria? Porque o Brasil se desindustrializou, né? Então poderia. Quem poderia? A Vale. A ex-Vale do Rio Doce. Poderia. Né? Pelo menos para minerar. A Odebrecht, gente. A Camargo Correia, que não existe mais, né? Acabou, assim, virou sala, virou escritório. Tá? Só para resolver as pendências judiciárias. O governo soltava um investimento inicial para essas empresas, criava a comissão aí sim para acompanhar as pesquisas, né? As universidades trazendo conhecimento e a empresa aplicando. E essas empresas aplicando. Cara, a gente ia ter 1 quilo de térbio. A gente ia ter 1 tonelada de lantânio. Eu acho que questão de 5, 10 anos, assim, a gente ia ter isso certinho. A gente ia ter... eu não sei, cara, assim, os caras fizeram um milagre. Os caras fizeram um milagre nos anos 70, 80 e 90. Fizeram coisas absurdas, aprenderam. Gente, construímos uma usina nuclear, 3 usinas nucleares. Do nada. Sabe? Da carroça de boi, do carro de boi. Criamos usinas nucleares com os Estados Unidos sabotando o Brasil. Sabe? Indo lá destruindo, atrapalhando. Com os Estados Unidos, com o presidente Kennedy atrapalhando o Brasil. O Lyndon Johnson atrapalhando o Brasil conseguiu construir Itaipu e Angra 1, Angra 2, Angra 3. A gente só não tem um carro porque a Ford não deu. Imagina o Brasil ter carro. Esses caras vão tomar a indústria automobilística dos Estados Unidos. Ô louco, para. Não, de jeito nenhum, né? Então o governo soltava a grana aí para o Odebrecht, Camargo Correia. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu vou só para vocês verem o que é o Brasil, cara. Sabe quem é o mais novo acionista da Nuclebras? Sabe quem comprou uma parte dos reatores atômicos ali de Angra 1, Angra 2, Angra 3, que está produzindo energia? Senta, põe a mão no chão, segura a cabeça para não bater, tá? Abraça a cabeça assim, ó, para não bater. Wesley Batista da Friboi compraram 30% da Nuclebras. A Friboi tem parte
nessa coisa estratégica do país, tá? Não estavam falando até outro dia que o Brasil precisa de bomba atômica? Joesley Batista e Wesley Batista são donos de 30% da Nuclebras, tá? Então, aí agora vocês entendendo porque que eu tô falando em Odebrecht Camargo Corrêa quando existia Odebrecht Camargo Corrêa, né? Então, o Brasil tem um misto assim de Thor e Loki, sabe? Às vezes ele é muito Thor, às vezes ele é demais Loki, sabe? É uma coisa doida assim, eu não entendo, tá? Então, aí a gente pega, pensa assim, né? E se a China tivesse a generosidade absurda de passar a tecnologia do refino, do lantânio e térbio para o Brasil fazer, vender, para o Brasil vender, né? Contaminando tudo a Amazônia aqui de ácido, enchendo os rios de ácido e vendendo lantânio e térbio, né? Ensinasse a gente a trabalhar, né? Imagina a China fazendo isso. Vai ensinar quem? Quem que vai pegar esse conhecimento aí? Vai chamar um empresário político brasileiro para passar esse conhecimento. Um Paulo Guedes. Ia dar bom? Renato Feder, aqui, ó, secretário da Educação de São Paulo, que diz que revolucionou a educação no Paraná, que teve lá 2 professoras que se mataram lá em Curitiba, e veio uma professora aqui me xingar que disse que eu fico fazendo política com a morte de professoras. Tá? Eu fico fazendo política com morte de professora, tá bom? Tá. Então, assim, Renato Feder, que o pai era dono acho que Vigorelli, tá? Os Feder era dono de uma fábrica de máquina de costura que quebrou. O que é o Renato Feder? Obrigado, Ozicouto. Muito obrigado, voz gostosa, obrigado. Então, o que é o Renato Feder como empresário, recebendo os chineses o conhecimento da usinagem, do refino, da terra rara para fazer lantânio e térbio, tá? Como que vai ser isso aí? Olha, né? Imagina os chineses tentando ensinar o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, nós vamos passar para você o conhecimento para ficar rico. Ou o Tarcísio de Freitas, gente. O Pablo Marçal, hein? Já pensou? Ó o papo, ó. Ah, só passando conhecimento, quanto que vocês vão pagar pra gente? Quanto que a China vai pagar pra gente se a gente pegar esse conhecimento? Presta atenção, hein? Quanto que a China vai pagar pro Brasil se a China passar conhecimento sensível para ficar rico, para mover uma indústria, para criar uma indústria no Brasil? O empresário brasileiro é assim, né? Tem essa mentalidade, né? Esses nomes que eu dei têm essa mentalidade. Quanto que vocês vão pagar pra gente trabalhar para vocês? Aí o chinês fala assim: vocês não vão trabalhar para mim. Eu não vou pagar nada para vocês, porque quem devia estar pagando é vocês. Brasil que deveria estar pagando para a China. Mas eu, chinês, vou passar de graça em troca de, sei lá, me dá a base de Alcântara aí para eu lançar meus foguetes. Me dá aí, sei lá, uma mina de terra rara aí que vocês não... A menor, a mais sujinha, a mais... Obrigado, Denise Girardon, obrigado. Bora curtir live e os vídeos do YouTube para engajar o capete. Obrigado, obrigado, um beijo. Tá? Então... né? O chinês vai virar assim: eu não vou pagar nada, vamos trocar aqui, eu vou passar conhecimento para você ficar rico, eu vou dar um curso para você, meu querido, vou ser um coach para você, você que tem que me pagar, tá? E eu não quero dinheiro, me dá alguma coisinha aí, me dá, por exemplo, sei lá, de eu poder fazer uma ferrovia aí saindo lá da Bahia até o Peru lá. Me deixa fazer tranquilo aí a rodovia e eu deixo você usar também, né? Depois eu passo a ferrovia para você, a ferrovia para você, sei lá, né? Aí esses empresários sanguessuga aí, né? Renato Feder, Pablo Marçal, Paulo Guedes, aí ele fala: mas isso não serve para a realidade tributária brasileira, né?
sabe? Aqui a realidade é diferente, sabe? Esse papo, sabe esse papo? Esse papo idiota de matemática de feira, tá? De varejo de vendedor da Natura, com todo respeito ao feirante e representante da Natura, sabe? Essa cabecinha assim, o que eu tô ganhando com isso? Eu não tô entendendo, o que eu ganho com isso? Fala Fred R.I. Bark, né? O governo brasileiro está fazendo zero para um Brasil tecnológico no futuro. Investe em petróleo, reforma tributária, polarização com extrema-direita. Sim, PT alimenta a polarização. E, aliás, foi o pai da polarização, né? O PT era o chato da hora, que vai, não sei o que, tem que tirar isso daí. Tem que tirar isso que tá aí. Falava mal pra cacete do Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso, maior aliadão do PT, gente. Né? É o pai e o professor de toda a alta cúpula do PT. José Serra, né? Todos mestres dos petistas. E o Nicolas falando que tem rabo preso e que precisa votar a favor da PEC da blindagem porque é dele que está na reta. Pois é, Fred. Pois é. Né? Então, esse é o Brasil zero tecnologia, tá? E no caso dessa extrema-direita que povoa as prefeituras e governos, só prometem caça comunista e escola cívico-militar. Gente, terra rara, o que se faz para terra rara? Nada, nem sei. Eles nem sabem o que é. Aí eu falei no começo da live, o Fernando Haddad não sabe o que a China faz em relação às empresas. Chama de parceria público-privada igual à privatização do Brasil. O sistema privatista brasileiro. Fernando Henrique foi para a China, ele conversa com pares chineses e não entende que ali não é privatização, ali é estatização no duro, é controle do Estado da iniciativa privada. A indústria estratégica está com controle total do governo, do partido, não é do governo, é do Partido Comunista Chinês, do PCCH, tá? O Haddad vem e fala aquilo que a privatização brasileira, o sistema das parcerias público-privadas brasileiras é igual ao da chinesa. Gente, para mais informações, Elias Jabbour está falando sobre isso. Tá? Bom, e quando o Brasil é a criança que o adulto manda brincar lá fora, hein? É o que a gente é hoje, né? A guerra dos microprocessadores. Tá? Vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Gente, deixa eu agradecer aqui ao pessoal. Manovier tá me ajudando. Live do Capetinha. Gente, depois eu publico essa live lá no YouTube, no @Manovil_bonecos. Gente, dá um chego lá, dá um like lá pra mim, fazer um favor. Seguir lá no YouTube, inscreva. Se inscreva lá no YouTube, por favor. Aqui preciso. Então, meus amores. Ai, que fofa. Minha querida professora Denise Tatiane Girardon, muito obrigado. Enviou o Crucifix aqui pro capetinha10@gmail.com. Rogério Martins, muito obrigado. Sara Ellen Lisboa Duarte, muito obrigado. Luiz Henrique Gonçalves, muito obrigado. João Bosco Pereira Feitosa, muito obrigado. Ricardo Bezubica, um abraço, muito obrigado. Dan Costa Machado Pinheiro, muito obrigado. GP, nossa, quase falei o nome dela. Ela pediu sigilo. GP, muito obrigado, um beijo. É isso aí, pessoal que ajuda o Capetinha, tá bom? Então vamos lá, vou falar da guerra dos microprocessadores que o Brasil nem faz ideia. Nem faz ideia do que está acontecendo, é o criancinha que está brincando no quintal. Bom, a guerra dos microprocessadores, dos semicondutores. Se você estava em Marte, na 20ª lua de Saturno, e chegou agora aqui no Brasil, então eu vou contar para vocês. Os Estados Unidos está perto de uma guerra com a China desde o governo Joe Biden, tá? Pela ocupação de Taiwan. Então a China ameaça retomar Taiwan e os Estados Unidos tá lá de paladino da justiça e da democracia, né? Tá lá, deixa sempre um porta-avião ali pertinho, né? Protegendo a ilha,
que após a Revolução Cultural Chinesa, os nacionalistas chineses se refugiaram por lá e os comunistas deixaram ficar, né? Acontece que a ilha desenvolveu uma altíssima capacidade de fabricação dos microprocessadores e semicondutores, os microchips. Era um nicho no mercado que ninguém dava bola. Ninguém dava bola em fazer semicondutor, né, em microprocessador. Ninguém prestava atenção nisso. Aí os taiwaneses se especializaram, acabaram fazendo semicondutores cada vez mais microscópicos e todo mundo ficou, nossa, tipo assim, eu não sabia que dava para fazer isso, né? E acabou virando um monopólio de Taiwan. Através de imensas máquinas de impressão, os taiwaneses imprimem um intrincado circuito microscópio nos microchips e nos semicondutores, com refinada capacidade artesanal chinesa ou taiwanesa. As máquinas de impressão são do tamanho de um caminhão, com carreta, caminhão-carreta ou uma casa. Essas máquinas são feitas na Europa e levadas até Taiwan. Tem que levar porque nenhum país ocidental consegue operar essas máquinas com a perícia dos taiwaneses. E até pouco tempo, nem chineses ou japoneses tinham essa capacidade, esse talento para pilotar essas máquinas, para fazer os semicondutores e mexer o chip microscópico. Então, todos acabaram comprando mais fácil, mais barato de Taiwan, né? Várias empresas apareceram ali na ilha. Olha no mapa, é uma titica de uma ilha, assim, é tipo do tamanho de gente, sei lá, não sei, não tem nem como comparar, assim, uma ilha, tá? China e Ocidente, tá? Também estavam comprando de Taiwan. Acontece que com a pressão dessa guerra, né, que para defender Taiwan, a China não ficou que nem o Brasil. Tá? Não ficou esperando o tempo dar a opinião. Não ficou ali, e agora, gente, né? Melhor não pensar no futuro, tá? Vamos sempre estar com o pé no presente. E no presente ficou fazendo o quê, né? Ficou festando e tal, fazendo dancinha, publicando vídeo no TikTok, né? Não. A China correu atrás, tá? A China não perdeu tempo, né? Ela começou a pesquisar um jeito de produzir esses semicondutores no continente, na China, né? E aí como que eles fizeram isso, né? Eles foram atrás de quem sabia fazer, dos engenheiros de Taiwan. Como? Gente, a ilha está ali do lado da China, olha no mapa, né? Tem um estreito, para atravessar esse estreito, né? Tem lancha, tem igual do Rio de Janeiro, Niterói, tá? Tem umas lanchonas, você atravessa rapidinho. E os taiwaneses vão para o continente trabalhar, e os chineses do continente vão trabalhar lá em Taiwan, certo? Então, pastor, fazer o quê? Você não quer vir trabalhar aqui no continente? Para o cara ganhar mais, ganhar uma grana, sabe? Ganhar mais que ele ganha lá em Taiwan, o cara topou. E a empresa em Taiwan não tem como segurar, né? Se um funcionário sai, põe o outro, não é assim o capitalismo? Não é o Neymar que está indo lá para a China, né? E mesmo se fosse, que ia perder, né? Né? Gente, né? Quantos Neymares tem, né? Aqui no Brasil? Quantos engenheiros sabendo sabendo fazer um semicondutor tem lá em Taiwan, né? A coisa assim, todo mundo, né? O mundo inteiro comprando semicondutor e chip do microprocessador de Taiwan. Cara, todo mundo tá lá aprendendo a fazer microprocessador. Então você tem um excesso de mão de obra. Os chineses falaram, vem para cá, vem trabalhar. E foram tudo para Shenzhen. Eu já ouviram falar desse nome, né? Foram para Shenzhen. Milhares de engenheiros taiwaneses cruzaram o estreito e foram trabalhar e estão morando lá em Shenzhen. Estão lá trabalhando, fazendo semicondutor para a China, para as empresas chinesas.
E aí, gente, enquanto se discutia se a China ia ter capacidade industrial para produzir microprocessadores aptos para competir com o produto taiwanês, a China se viu numa sabotagem comercial, né, do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos proibiu a NVIDIA, não sei como é que fala, NVIDIA, de enviar chips para inteligência artificial para a China. Ou pelo menos enviar chips de baixa qualidade para a inteligência artificial com menos poder. Tá? Foi uma ordem do governo dos Estados Unidos para a empresa que a NVIDIA é estadunidense, embora tenha um CEO chinês ali encabeçando. Bom, a China diz que não. Eu não quero esse semicondutor comigo, nas minhas empresas. E proibiu a Alibaba e a ByteDance, que é a dona do TikTok. Ué, mas o TikTok não era empresa da Indonésia, né? Como é que entenderam, gente? Então quer dizer então que o TikTok é chinês? Então, nossa, né? Então o partido chinês espiona, ia espionar os Estados Unidos. Nossa. Bom, os Estados Unidos também não espiona a China. Olha aí, ó, né? A NVIDIA não vai vender semicondutor para inteligência artificial para a Alibaba e a ByteDance. Então aí o governo proibiu a Alibaba e a ByteDance comprar esses chips, esses semicondutores, tá? Você não vai comprar não. Isso agora, tá? Foi dada a ordem, mas daí e aí, como é que faz? E aí a China deve ter um baita de 10 cartas na manga, né? Porque tem uma notícia que eu cavei, em 2024, setembro de 2024, a ByteDance já estava pesquisando esses chips de inteligência artificial. E nós estamos em setembro, um ano depois, o governo chinês dá a ordem para não comprar os semicondutores. Ah, mano. Claro que eles já têm esses microchips de inteligência artificial, né? Quem tem dúvida? Taca o pau. Ou então não está completado, então vai logo, completa logo, vamos terminar logo. Eu estou contando isso para dizer, olha, você sabia disso? Porque no Brasil ninguém está sabendo dessas histórias. Porque o Brasil está completamente fora dessa história. O Brasil, tipo assim, é criança brincando no quintal e o adulto quebrando pau na sala, na cozinha. É criancinha, tá lá com o brinquedinho lá, você não tá nem sabendo o que está acontecendo. Tá? Semana passada, a Holanda assumiu o controle de uma fábrica de semicondutores chinesas no território holandês, ali na Europa, a Nexperia, por ordem dos Estados Unidos. O holandês foi lá e beijou o pé do Trump e tomou o controle da Nexperia, que era uma empresa holandesa controlada pelos chineses, tá? Então, é um jogo impulsivo. Foi um jogo impulsivo da Holanda que pode desempregar 14 mil holandeses. A Europa, caso você não saiba, se você ainda tem planos de ir trabalhar na Europa, ela passa por uma onda de desemprego, tá? Por quê? Porque está em guerra. Tomou decisões completamente contra o desenvolvimento da Europa. Tá querendo se meter numa guerra. Só o simples fato de querer se meter nessa guerra já põe os países europeus em estado de guerra. Os países não crescem. França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal não estão crescendo, estão quebrando. A Alemanha está quebrando, né? Noruega, Suécia, Dinamarca estão quebrando, estão desesperadas, estão quebrando, estão desempregando, tá? Então, essa Nexperia aí vai se lascar. Por quê? Porque está tendo uma onda de desemprego na Europa, né? As empresas não estão conseguindo vender. E se não vendem, não conseguem contratar. Hoje, a Nestlé anunciou que dia é hoje? 16 de outubro, né? Vai demitir 16 mil funcionários
até em 2 anos. Já anunciou, tá? 16 mil funcionários. A previsão desse golpe que o governo holandês fez contra os chineses está prevendo desempregar 14 mil funcionários, 14 mil holandeses. Certo? Pode ficar demitindo assim, gente? Pode, nessa crise que a gente está vivendo, toda hora, todo ano, crise. Olha, e o que aconteceu, hein? Como que os chineses chegaram na Holanda? Como que eles compraram essa Nexperia? Essa Nexperia estava falindo. Os chineses compraram a empresa, investiram pesado, recontrataram os funcionários, pagando bônus, não demitiu ninguém, contratou mais, tá? Ou seja, só beneficiou a Holanda e o povo holandês. O governo holandês foi lá e dá um golpe. Vou prejudicar a China. Já faz uma pré-guerra comercial contra a China, tá? Tipo, safado, sem vergonha, mal agradecido. Foi lá, mordeu a mão de quem salvou o país. 14 mil empregos, gente, tá? Bom, o que vai acontecer? A China pega simplesmente assim e não compra os semicondutores da Nexperia. Simplesmente porque os produtos da Nexperia eram para abastecer o mercado chinês. Essas antas holandesas não perceberam que isso ia acontecer, tá? Que a empresa só existe porque os chineses compram para fazer produtos, para fazer celular da Xiaomi, para fazer celular da Poco, celular da Huawei, tá? Lembra que eu falei que comprava a máquina de impressão de semicondutor na Europa? É isso, tá? Muito da tecnologia ainda é europeia. Mas se você fica mandando embora os chineses não vão se preocupar, eles não vão sofrer com isso. Eles vão montar a fábrica lá na China. Aí esse semicondutor produzido na Holanda agora está sendo produzido na China. Agora, tá? Semana passada os chineses perderam o controle da Nexperia. Agora os chineses já estão comprando lá da China esses semicondutores que eles compravam dos holandeses. Mandavam dinheiro para os holandeses, agora esse dinheiro fica com os chineses. Vocês entendem o nível de quinta série que o Brasil está seguindo? É esse, tá? É esse. Essa é a governança do Ocidente atualmente. Um bando de moleques. Sabe aqueles nanas ou nanás irlandeses que batem menina na rua e roubam bicicleta de imigrante? Eles estavam roubando moto e bicicleta de trabalhador brasileiro, entregador brasileiro lá na Irlanda. Tá? O governo é assim. Olha o Trump, que cria tarifa para punir países que ele não gosta. Tá? Eu não gostei, vou prejudicar você. E acaba prejudicando os próprios Estados Unidos. Soja, café, suco de laranja. O cara é louco de fazer. O Brasil não produz café. Tá? Os Estados Unidos precisa vender soja para a China e vai lá, arma uma guerra com a China. O cara não consegue. O Trump não ia tomar uma surra em xadrez. O cara não sabe jogar xadrez, cara. Se ele tivesse umas aulas de xadrez, ia ser tão útil para ele. O cara é um empresário. Mas é o quê? É aquele old money, né? É aquela cabeça de velho, assim, que pensa assim, até aqui, assim, né? Não consegue projetar. Não tem capacidade de projeção. Tá? E aí o cara quis punir o Brasil. O que aconteceu? As empresas brasileiras correram para os mercados chineses abertos. Quem perdeu nessa história? Mas mesmo assim tá lá o Brasil tentando negociar com os moleques dos Estados Unidos. Tá lá o Mauro Vieira falando com aquele adolescente do Marco Rubio, que é um moleque, é um jogador de futebol americano, do high school. Esses moleques puseram de prontidão 10 mil soldados prontos para invadir a Venezuela. Para quê? Para quê? Para derrubar o comunismo.
pôr aquela Marina Corina Machado como presidenta lá e transformar a Venezuela numa Porto Rico. Pra quê, gente? Pra que os Estados Unidos... Os Estados Unidos não quer nem saber de Porto Rico. Pra que vai querer uma Venezuela, uma Porto Rico do tamanho da Venezuela? Porto Rico pede, pelo amor de Deus, Estados Unidos, invade aqui Porto Rico. Tá? Você sabe que o porto-riquenho não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos falam, ai que ó, gente, que porre ter... Ai, não quero. Para que interessa os Estados Unidos controlar a Venezuela? Para quê? Para quê, gente? Só porque tem uns idiota velho que falam, ai, vamos acabar com o comunismo no mundo. Ai, mano. E quer fazer guerra com a China. E quer derrubar o Lula, né? Bom, a resposta é, né? O que nós vamos fazer o que os Estados Unidos quer? Vamos. A resposta é, vamos. Tá? Simplesmente. Por que fazer o quê? Gente, vai ter COP30 aí em Belém, né? Essas reuniões do COP, eles apareceram após o acordo de Kyoto e Paris para acabar com a emissão de carbono e frear o aquecimento global, tipo irreversível, né? Foi por iniciativa do país que mais viola as decisões dos COPs, que é e do Acordo de Kyoto, os Estados Unidos. O maior defensor do COP e que fez surgir, né, tocou para frente o Acordo de Kyoto foi o Al Gore, ex-vice-presidente do Bill Clinton. O Al Gore foi quem ouviu, e a cena foi gravada, com o Bolsonaro convidando o Al Gore para que pusesse os Estados Unidos tomar a Amazônia e fizessem o que quisessem na Amazônia. Bolsonaro foi tipo assim, maridão corno do swing. Vai lá, pega minha mulher e faz o que você quiser. Desse jeito, tá gravado, gente. O Al Gore falou assim, olha, que coisa mais indecente, gente. Eu não vou ficar ouvindo essa porcaria aí. O Al Gore falou assim, não vou ficar ouvindo você falar isso aí pra mim, sabe? Desse jeito, o Al Gore ficou com vergonha do que o Bolsonaro falou pra ele, antes dele se eleger. Tá? O Bolsonaro tava em campanha. Marina Silva fala que o COP30 pode ser uma virada. Mas é um país, mas ela não sei, Marina Silva tá igual a Haddad, né? O Haddad não sabe da China e acho que a Marina Silva não conhece o Brasil que ela vive, né? Porque o país sequer dá um passo para virada tecnológica, para poder dar uma virada no COP30, que é o quê? Parar de usar combustível de hidrocarboneto, né? Trocar as matrizes energéticas. Que virada que ela está esperando? O Brasil tem que explorar o petróleo na margem equatorial, gente, na foz do Rio Amazonas. Simplesmente porque os noticiários não falam que os países vizinhos ao Amapá, a Guiana, a Suriname e Guiana Francesa, já tem plataforma e navios extraindo petróleo a cerca de 300 quilômetros de Macapá, no mar. Se o Brasil tivesse uma base industrial que não precisasse de petróleo, aí não tem porquê. Não tem porquê, né? Aí sim. Mas não, gente. A gente fala de Lucas LBR, um abraço, né? Mas daí a gente precisa. Se a gente tem uma dependência da Petrobras, como se a Petrobras fosse de refino de terras raras, né? Usasse essa tecnologia. Outra coisa, não, é petróleo, gente, é Petrobras, não é Lantaniobras, né? Não é Terbiobras, é petróleo, tá? Então, assim, eu não sei de onde a Marina Silva tá imaginando, tá esperando o anúncio da China salvadora, né, que virou Pequim, que era nossa, gente, você cortava a poluição de Pequim com faca, né? Você pegava, era um negócio assim absurdo. Meio-dia já estava de noite, você tinha que ligar o farol em Pequim, né? Então ela esperando, será que ela está esperando isso? Que a China se torne novamente uma revolucionária cultural e mude o modo de pensar do brasileiro, né? Mas aí eu pergunto, esse Brasil tem como absorver o que a China tem para ensinar? O Brasil não aprende Kung Fu, nem Tai Chi, nem refino de terra rara, tá? O que ela vai fazer? O que o Brasil vai fazer com receita para fabricar motor elétrico? O Brasil é um ninho conservador, retrógrado, país de aposentado moralista, gente. Não tem como. Não tem como. Tá bom?
Então é isso, meus amores. É isso a live de hoje. Tá bom? Vou editar aqui e vou mandar lá pro YouTube. Então tá bom. Um beijo!